Você está bem? Primeiro de tudo, tá com sono? Veio dormindo no carro? Cara, tô cansada, mas bora, né? Essa semana tá sendo muito agitada, principalmente lá em Cuba. Então eu não consigo dormir, eu não consigo me desligar. No tempo que eu tenho pra dormir, eu fico atualizando pra ver se eu consigo mais informação. Enfim. Acabou que você virou quase uma repórter, né, local, assim, de Cuba, porque a Sim, galera sabe que você tá aqui, tem um fácil acesso, né, a você pra conversar e tudo. sim. E você conhece gente que está lá nesse momento, E né, eu fui uma então... das primeiras pessoas aqui no Brasil a denunciar, né? Eu fiz um vídeo, acho que acredito que um dia antes, um dia antes, que eu fiz um vídeo denunciando sobre o colapso da saúde em Cuba. E foi esse colapso que levou o povo a se jogar pra rua. Eu quero que a gente fale um pouco disso também, porque é um assunto que a galera sempre elogia muito, né? A saúde cubana e Uh, tal. Então a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas antes da gente chegar nessa parte, eu queria entender direito, até pra galera que tá assistindo a gente agora. Você morou lá criança, adolescente? Como é que foi? Você nasceu eu lá? nasci em Cuba e morei até os 12 anos. Tá. E você morava seu pai, sua mãe, todo mundo? Sim, minha Tá, família. tá. E uma parte que sempre morou fora, né? Eu tenho família em todo que canto do mundo, assim, Espanha, Venezuela, Estados Unidos, assim, Por parte de mãe e de de pai? mãe e de pai. E Nossa. essa galera que saiu fugida também, já morava fora? Como é que é? Eles saíram fugidos há muito tempo atrás. Lá nos anos 60, tem uma tia que saiu bem no comecinho, que foi uma das sortudas da família, né? Que aí conseguiu fazer toda a vida dela na Espanha. Entendi. Então ela era jovem ainda, Ela isso? era jovem. Que é o seu caso também, né? Você também teve 12 essa. anos. Sim, É. 12. Eu tive muita sorte, né? Dos meus pais tomarem essa decisão de sair e eu conseguir passar a minha adolescência, né? E juventude num país como o Brasil. Cheio de oportunidades e muito mais do que Cuba, né? Como foi, assim, esse momento pra eles tomarem essa decisão? Cara, que meu pai, ele é engenheiro em telecomunicações eletrônica. E ele era o chefe de ETEXA. ETEXA é rede de telefonia, quem cuidava da telefonia. E da internet, que na época era completamente proibido. Meu pai, nessa época, tinha acesso. Pra você ver o cargo que ele ocupava. E Ele tinha acesso à internet? Ele tinha. Ele Caramba. cuidava do acesso da internet da cúpula, né? E dos turistas. Turistas não, mas pessoas que vinham de outros países para conferências, essas coisas, reuniões com a cúpula do governo. E aí, quando você chega nesse patamar assim muito alto no trabalho, você precisa virar do Partido Comunista de Cuba, você tem que entrar. E aí começaram a sondar meu pai, jogaram na parede e falaram, olha, você tem que entrar pro Partido Comunista de Cuba, está na hora, que não sei o quê. E aí meu pai como que ficou enrolando, não podia falar um não direto, senão perdia o emprego e ainda ia ser perseguido, ele e toda a família. Então ele entrou em contato com a prima dele, brasileira, e ela fez uma carta oficial convidando ele para vir para o Brasil. Foi em 2005 isso. Imagina, é muito mais complicado do que é agora para sair de Cuba. E aí deu tudo certo, a carta deu certo. Meu pai deixou minha mãe grávida, da minha irmã do meio, me deixou com 5 anos e veio para o Brasil. Aí era para ele ficar 3 meses de visita. Ele não contou para ninguém que ia ficar, obviamente, sua família sabia. Ficou 3 meses e aí ficou ilegal. Até completar um ano, que ele falou, olha, eu tenho que fazer alguma coisa, tenho que pegar os documentos, né, a documentação para conseguir começar a papelada para trazer a minha mulher. Uma pausa. Enquanto isso, vocês lá, já que ele tinha Sim. saído meio fugido, como é que foi pra vocês lá? Rolou alguma coisa Não, de... nada. Tá. Nada. Não aconteceu nada. Aí, só que assim, ela não podia entrar no país. Se entrasse, ele seria preso. Então, não podia entrar. Agora, E não vocês não sei, se atualmente. falavam? Poucas vezes. A gente tinha acesso, minha mãe tinha acesso a e-mail, através de um amigo dele, que trabalhava em Etexa também, que emprestava o e-mail para minha mãe se comunicar com meu pai, ou com meus primos que trabalhavam num programa parecido com o Mais Médicos, e eles também tinham acesso na época a e-mail. Aí minha mãe pegava o e-mail deles e mandava, Tá. se comunicava com meu pai através disso. E aí meu pai veio pro Brasil, nesse período ele ficou ilegal aqui, até completar um ano. Completou um ano, foi a Polícia Federal, porque não dava mais para ele ficar assim, sem documentação e tal, e pediu asilo político. Aí ele ficou aqui como exilado político. Depois de quase 4 anos, ele conseguiu tirar minha mãe de Cuba. Aí minha mãe veio pro Brasil, deixou eu e minha irmã em Cuba com os nossos avós. Eu tinha 9 anos e minha irmã 3 na época. Nossa. E aí minha mãe veio pra cá,
reencontrou meu pai. E nesse período, minha mãe engravidou da minha irmã caçula, que eu falo que é o presente das nossas vidas. E aí, depois de quase 3 anos, conseguiram tirar a gente de Cuba. Meu pai conheceu a minha irmã do meio com 5 anos, voltou a me ver com 12. E a gente conheceu nossa irmã caçula com quase 3 anos. Então, assim, basicamente essa história. Mas no meio é muita burocracia, muita Foi coisa, 2010? 2011. 2011. Ele saiu em 2005. E só conseguiu reunir toda a família em 2011. Meu Deus. Agora, é assim, você contou que seu pai tinha um cargo relativamente importante e aí ele deveria ter um salário melhor do que outras pessoas do país. Então, eu quero dizer assim, como Menos era... pior. Menos pior. Então, é por isso que eu quero perguntar, assim, mesmo sendo menos pior, como era a vida de vocês? Como foi essa infância? Onde vocês moravam? Como era a casa? O que você A lembra? gente morava na casa da minha bisavó. Tá. Da minha bisavó. Muito antiga, caindo aos pedaços. Tanto que depois, meu Deus, caiu literal aos pedaços. A nossa vida era confortável, se comparado com a vida de um cubano que não tem um cargo tão alto. Mas mesmo assim é de muita pobreza, muita escassez. Então, até hoje eu tenho esse trauma de comida, por exemplo. Que eu vejo comida e eu preciso comer. Porque uma coisa que faz muita falta no dia a dia do cubano, mesmo você tendo um pouco mais de dinheiro que o cubano comum, porque, sei lá, você tem família fora e eles mandam dólares, você não consegue adquirir alimentos. Eu estava falando com minha avó essa semana agora, quando eu consegui me comunicar com ela. Ela tá lá? Sim, eu fiquei mais de 24 horas sem conseguir comunicação com os meus avós que moram lá, porque eles estão cortando a internet. Aí, quando eu consegui, ela falou, a coisa tá muito feia, tanto na rua, né, os manifestantes, como que não tem comida, não tá encontrando comida. Aí, eu e meu pai, a gente mandou dinheiro, mas de nada adianta o dinheiro, porque não tem da onde tirar, não tem. Cuba colapsou. Ela não consegue sair de lá? Ela não quer? Ela tem cidadania espanhola. E meu avô também. Eles conseguem sair. Só que assim, meu avô, ele já teve uma época da vida que foi comunista. E ele mora na mesma casa desde que nasceu, há 70 anos. Então, ele é muito apegado às coisas dele. Ele fala que ele quer morrer lá. Então, minha avó não pode sair e deixar meu avô sozinho. Entendeu? Sim, porque os filhos não estão mais em Cuba. Minha mãe está no Brasil, o irmão da minha mãe está nos Estados Unidos. E então, minha avó fica lá pra ficar com ele, né? Pra fazer companhia. A vida inteira casados, né? Não vai abandonar. Então, eles têm, na verdade, uma ligação com toda a vida, toda a história deles que É muito tá complicado pra gente, né? De imensidade, assim. E... Uma nova realidade tão diferente, né? Porque meu avô, quando veio aqui, ele estranhou muito a realidade do Brasil. Ele já veio pra cá? Ele já veio, a gente já trouxe. E ele ficou como, assim? Não, assim, quando a gente levou numa churrascaria, por exemplo, gente, foi a primeira vez na vida que ele foi numa churrascaria. Na época, ele tinha 60 e poucos anos. Meu Deus. Ele ficava chocado com tudo, mas também ficou chocado com como você tem que trabalhar aqui. Né? Em Cuba, as pessoas trabalham o mínimo, assim, porque a vida é miserável. Então, por mais que você trabalhe, você vai ter uma vida miserável. Então, tem gente que foda-se, eu não vou trabalhar. Entendeu? Porque trabalhando ou não faz diferença. Exatamente. Por isso que eu falo que se eu morasse em Cuba, cara, eu ia ser uma vagabunda. Porque eu não ia fazer nada da minha vida. Eu não ia querer fazer faculdade, nada. Pra quê? Pra vida miserável, que o cubano leva, mesmo tendo cargo e tudo. Você estaria indo pra rua agora? Estaria presa. Provavelmente. Muito antes disso, porque desde cedo já comecei, né, com a minha língua. Eu lembro... Desde os 16 anos, né, que eu tô na internet falando sobre isso. Né, então, eu não sei se foi exatamente em 2016, mas foi por aí, 17, sei lá, que eu vi o primeiro vídeo seu que eu tive contato com a sua imagem na internet, que foi o que eu comentei com a Yas ontem, que foi o da Cesta Básica. Que você gravou com a sua mãe, explicando para as pessoas que... Eu lembro que você falava assim, às vezes a gente fala cesta básica, a pessoa imagina a cesta básica que recebe aqui. E não é nem isso. Me chamou a atenção uma coisa que você fez, acho que era com óleo, que você falou... Era o equivalente à metade, não sei o quê, mas não era limpo como é esse. Acho que era o óleo que você falou. Sim. É isso? Óleo, arroz, feijão, tudo vem sujo. Eu lembro que na época, minha avó colocava o arroz, colocava uma toalha na mesa, colocava o arroz e começava a tirar
a sujeira, os bichinhos, o arroz vinha com bichinho, aí depois tinha que lavar o arroz, igual a água tem que ferver, tem que filtrar, é uma loucura, é nojento, sabe? Por isso que eu falo que eu não sei como as pessoas conseguem viver lá com essa falta de higiene, sabe? E o que você falou, A gente por não exemplo... sabe a procedência de nada. Carne, quando aparece, é uma raridade, né? E quando aparece, a gente não sabe. Vem em caminhão. Eu já coloquei imagens nas minhas redes da comida chegando em caminhão e tipo, tudo jogado como se fosse carne podre pra jogar fora, sabe? É isso que dão pro cubano. É isso que eu comia lá. E o que você falou, por exemplo, do dinheiro. Você manda o dinheiro pra sua avó. Beleza, ela consegue receber o Sim. teu dinheiro lá. Sim. Dólar. Agora não estão aceitando mais dólar, agora é euro. Euro. Estão cada Tá. vez mais capitalistas. Os Então- chamados socialistas. Então, na verdade, você já tem que mandar pra ela em euro, é isso? Quando você manda, você já tem que mandar convertido? Não, Porque lá, como é que converte é? lá. Tá, Converte lá. tá. Converte lá. E aí, E a ditadura fica com uma porcentagem bem boa, Grande. claro. A ditadura, qualquer coisa qualquer decisão que eles tomem é sempre em favor deles, não é pensando no povo. Então, que bonzinhos aceitam que mandem dinheiro para os familiares, as pessoas de fora. Não, é porque é bom para eles, é lucrativo Sim. para eles. E o lance das duas moedas ainda vale? Ainda tem a moeda... O que- Cook, Peso não, cubano. o Cook saiu Não tem de mais. circulação, não. Aí era o Moneda Nacional, que é a moeda oficial de Cuba, com a que os cubanos recebem seus salários, e tinha o dólar, há um tempo atrás agora. Mas é engraçado é que os bancos não tinham para converter o dólar. A família já tinha que mandar de fora o dólar mesmo, sabe? E aí, quando você colocava no cartão de débito, você depois, para tirar, você não podia tirar em dólar. Você tira em moneda nacional, que não vale nada. Aí você acabava perdendo muito dinheiro. Na conversão. Que bosta. Exatamente. Aí eles tiraram isso, e em algumas lojas dessas em dólares, só turista pode entrar, tá? Tinha lojas Eu em vi dólares. você falando outro dia que Pra nunca tinha ido na cubano- praia. Oi? Eu vi você falando outro dia que nunca tinha ido na praia, ou que foi na praia, mas que outras pessoas não podiam entrar na praia. Então. E os turistas, sim. Eu conheci a praia, só que assim, tinha praias que era só pra turista. Então, por exemplo, Varadeiro. Varadeiro, na minha época, agora é permitido, tá? Mas na minha época era proibido. Eu não conheci Varadeiro. Turista conhece mais o meu país do que eu. Quando você era criança, isso. Sim. Você entendia a Na época da situação? minha mãe também. Não, porque eu não tinha noção. Eu achava... Era a minha realidade. Então, você nasce naquilo, você acha normal, entendeu? Então, minha Só mãe não conheceu... pode. Não pode. Minha mãe conheceu o Varadeiro porque ela sempre foi a primeira da turma. E acho que no terceiro ano do ensino médio falaram, olha, pro melhor da turma, no final do ano, a gente vai dar uma viagem pra Varadeiro. E aí, minha mãe ganhou a viagem pra Varadeiro e conheceu o Varadeiro. Teve Foi que assim. ganhar. Caramba. Exatamente. Eu ia em praia comum, aquelas praias bem de E povão. essas praias eram fechadas, não podia Sim, entrar. Sou turista. E como que era a sua escola lá, quando você estudava? Em que sentido? Como que era Os professores, a educação. a educação. Não, a educação é um lixo, aquela educação. Eles ensinam a repetir, sabe? Consignas, lemas, e a obedecer. Então, eu não podia discordar da professora, senão começava a me chamar de contra-revolucionária. Tem uma história que me marcou muito. Quando eu era criança, eu tinha uns 6 anos, 7 anos, e eu me neguei a dar dinheiro para MTT, que era um negócio que todo mês a gente tinha que dar, tipo, um dinheiro simbólico, que é para caso de invasão, a gente, tipo, doa esse dinheiro para eles terem esse dinheiro para, em caso de invasão, proteger Cuba, enfim. E aí eu não quis dar, eu não queria dar, porque eu queria comprar, não lembro se era bala ou uma pizza, alguma coisa assim. E aí eu falei pra professora, não quero dar. E a professora pegou os alunos e começou a falar para mim, falou assim, chamem ela de contra-revolucionária. E começaram a gritar no meio da sala, contra-revolucionária, só é contra-revolucionária. Eu não tinha nem 8 anos de idade na época. Então você não pode discordar de nada. Que educação é essa? Que você não aprende a pensar. E os livros é tudo de marxismo. Tudo de marxismo, tudo de enaltecendo Fidel, a revolução. É só isso. Imagens de Che Guevara por todas partes. Imagens de Fidel, o imperialismo yankee malvado quer nos atacar, temos que estar preparados. É isso, essa paranoia. A gente cresce paranoico, né? É só isso que a gente aprende nas escolas em Cuba. Uhum. E as crianças acabam alienadas, né? Exatamente. E a qualidade também caiu muito, porque os professores, muitos não são mais professores.
Porque, assim, eles preferem ir agora para a área do turismo. Até médicos que param de exercer a profissão para ir para a área do turismo, que aí, tipo, ganha coisa de turista. Tem aí, mais liberdade, pouco mais. O turista deixa dólar, deixa entendeu? Um presentinho, e ganha um pouco melhor do que um professor, por exemplo. Você tem acesso entendeu? a lugares e Exatamente. você pode sair daquela realidade pelo menos por um momento. Exatamente, aí ninguém mais quer ser professor, essas coisas. Aí muitos não são nem professores, colocam lá só para... Você conhece a Cora Honey? A escritora, jornalista, ela foi pra lá há alguns anos. Acho que não. Tem uns 5 anos isso, se eu não me engano. 5, 6 anos. E eu tenho ela no Facebook, eu fiquei acompanhando porque ela falou, gente, tanto quanto possível eu vou relatar o que eu consegui, né? Então ela não ficou em hotel, ela ficou na casa de uma pessoa lá. Ela pegou um cara lá pra ser o motorista dela, porque falou, cara, é tudo muito maluco, porque essas pessoas não têm como fazer dinheiro. Então elas... recebem pessoas em casa e tudo mais. Enfim, mas... tem que ter autorização e tal. E aí, uma das coisas que ela falou, ela contou várias coisas. E engraçado, ela escrevia o texto, ia nos hotéis e pagava a internet só pra fazer o upload do texto. Porque ela falava, se eu for vir pra cá pra escrever o texto, vai ficar muito caro. Então, ela escrevia o texto todo. A internet é caríssima lá, por isso que, assim, falam, mas é Cuba, tem liberdade, as pessoas têm internet. E são pouquíssimas as pessoas, caem na real, cara, tipo, quem defende aquilo. E são pouquíssimas as pessoas que têm acesso à internet, sabe? São pessoas que recebem dinheiro do exterior, do imperialismo yankee, entendeu? Porque a maioria, a família mora nos Estados Unidos, então é aquele cordão umbilical. Você sai de Cuba, mas fica conectado, ligado, né? A sua família que você deixou. Exatamente. Você não vai dar as costas, virar as costas para sua família. E aí, a frase de tudo que ela escreveu, que foram vários textos, mas de tudo que ela escreveu, o que mais me chamou a minha atenção e que me marcou foi ela falando, foi a única viagem que eu fiz que eu voltei com a mala mais vazia do que eu fui. Nossa, mas muita gente que eu conheço que já foi fala isso. Deixam tudo lá, né? Tem gente que volta só com a roupa do corpo, ficam com tanta dor, né? Das pessoas lá, que deixam tudo. Entregam Mas eu tudo. lembro que amigos meus que saíram crianças de Cuba e moravam nos Estados Unidos, iam pra Cuba pra visitar, eu ainda morava lá na época. E aí, tipo, minha amiga, ela deixava tudo pra gente, batom, a gente não saía da casa dela, sabe? Querendo tudo que ela ia deixando, a gente pegava, sabe? E a gente achava o máximo. E, tipo, agora eu vejo... E ela já tava numa outra realidade, né? Sim. Muito louco. E ela deixava tudo, gente. Ela deixava tudo, sério. Blusa, eu usava muitas blusas que ela deixava. Batom da Victoria's Secret, essas coisas, sabe? Que ela pagou $1. Exato. E pra gente, cara... Era um marco aquilo, né? Não, assim, roupa, sei lá, da 25 de março, por exemplo, lá pra mim era grife, entendeu? Eu vi um negócio desse e falava, uau, sabe? É uma realidade muito louca. Eu tava falando esses dias com uma amiga minha cubana, que mora aqui em São Paulo. A gente tava jantando. E aí estávamos comentando sobre o que tá acontecendo em Cuba. E aí tinha uma amiga nossa brasileira do nosso lado. E ela não tava entendendo muito bem o papo, porque a gente tava falando umas coisas, lembrando da nossa época em Cuba, que eu falava, cara, Estela, minha amiga, você tá entendendo o que a gente tava falando? E ela, não, nem a gente mesmo tá. Porque, assim, é uma realidade tão distante já pra gente, mas tão surreal, que se a gente não fosse cubana, a gente não acreditaria, sabe? É outro mundo, é outro mundo. Cuba é outro mundo à parte. E existe um cuidado grande para que os turistas não tenham contato com essa realidade? Sim, assim, eles ficam de olho. Em Cuba, em todo lugar que você vai, sempre vai ter um espião do governo pra saber se tá acontecendo alguma coisa errada, alguma revolta, alguma coisa. Pique Coreia do Norte. Exatamente. E turistas, tem um amigo meu que fala, eu fui pra lá e perguntei pra cubanos, coisa e tal, e eles ficam com muito medo. Aí eles chegam de pertinho, olha, eu não posso comentar muito sobre isso. Aí comenta rápido, então muito discretamente, sabe? Não pode... Turista e cubano não pode ter contato, assim, direto, sabe? E qual foi o momento que você falou... Tá bom, eu quero iniciar aqui nas atividades políticas. Aqui no Brasil? Aham. Na época do impeachment da Dilma. Você tinha quantos anos? Eu tava no ensino médio, no segundo ano do ensino médio. Eu acho que eu tinha 16 anos. E aí tinha uma professora minha... Eu queria voltar depois pra saber como é que você veio de lá pra cá, tá? Mas continua aí depois. De lá pra cá pra onde? De De Cuba pra cá. Como é que foi essa vinda? Como foi? Seu pai? Foi fácil, não foi? Foi documento? Foi oficial? Foi o quê? Tá bom. Eu ainda quero... Tá.
Aí minha professora do ensino médio, ela é muito de direita. Aí ela falava, Zoe, você tem tanto conteúdo que a gente conversava muito. Eu sempre gostei muito de ter amigos mais velhos. Da minha idade, eu tenho poucos amigos da minha idade, eu não tenho um assunto. E aí a gente conversava muito de política e tal. Aí ela, você tem tanto conteúdo, por que você não abre uma página no Face e começa a escrever? Nem gravar vídeo, escrever. Aí eu, interessante. Aí eu abri a página, comecei a escrever. E aí não deu muito certo no primeiro mês e tal. Eu fazia textos muito longos e Muita assim, coisa pra contar, né? E brasileiro eu já percebi que não gosta muito desses textos. Lê até a sexta linha, mais ou menos, né? Exatamente. E aí teve um dia que uma professora minha esquerdista falou em sala de aula que queria se aposentar e ir morar em Cuba. Gente, eu tinha 16 anos, eu era muito esquentadinha. Eu fiquei com um negócio no peito, assim, de raiva. Eu cheguei em casa com uma raiva, quase com febre, de tanta raiva. Porque você segurou as palavras, né? Nossa Senhora. A gente fica doente quando a gente quer falar uma coisa. Menina, não eu cheguei em casa e aí eu gravei um vídeo. Super exaltada. Aí, amigos meus, minha mãe e tal, falaram, não posta, tá muito agressivo. Eu falei, quer saber, eu vou postar. E postei. Aquele Você vídeo... citava que você ficou puta pela professora? Sim, mas não falei o nome. Tá. Não, ok. Mas você falou que foi por isso que te revoltou. Menina, mas aquele vídeo, assim, começou a ser compartilhado. 2.000 compartilhamentos. 4.000, 5.000. Aí começou a chegar um monte de gente na minha página. Ai, grava sobre a saúde, sobre a educação. Aí eu comecei a entrar nesse mundo, né? E meio que indiretamente. Eu nem sabia onde que eu tava me metendo, eu não entendia nada. Eu só comecei a gravar. E aí nunca mais parei. Tô aqui até hoje. E muitas pessoas falam, e ela fica se bancando aqui no Brasil, tem essa vida boa, né? Porque eles só veem vida de Instagram. Falando mal de Cuba. Não, meus queridos. Primeiramente que eu não falo mal de Cuba. Eu falo mal da ditadura que acabou com o meu país. E segundamente, não me banco com a internet. As pessoas acham um absurdo, né? Que eu um monte de seguidor e, tipo, eu não monetizo. Meu trabalho não vem minha renda não vem da internet. Eu realmente faço isso porque eu me sinto bem fazendo isso, sabe? Eu gosto disso, de denunciar, de combater aquela ditadura. Na verdade, foi uma coisa que você viveu, né? E isso, você pode viver 50 anos, 80 anos no Brasil. Aquilo que você viveu, você de fato viveu. A infância que você passou, que você viu, ninguém vai tirar de você. E não tem como, assim, é o que eu sempre digo, a pessoa pode discordar da visão política que você tem. Mas o que você viveu, não dá pra discordar do que você viveu, Cara, porque você viveu. Você não, né? Eu falo para alguns amigos meus, você não precisa ser de extrema direita agora. Não vem defender o regime de Cuba. Não vem defender, porque aí a amizade acaba e ainda vai levar um xingão. Não tem como negar o que tá acontecendo. Exatamente. Já tem várias assim, já tô cortando a mensagem com várias pessoas assim. Então, você acredita? Só pra gente... Postando coisa, comparando a realidade do Brasil com a de Cuba, querendo justificar uma coisa com a outra. Tipo, comparando o Brasil, que tem liberdade, com Cuba. Uma ditadura, mais de 6 décadas. Eu vi um vídeo que você postou hoje da senhora no meio da rua falando, eu tenho 80 anos, eu vivo há 60, uma mentira. Cara, isso é muito doído, cara. É muito. A gente tá revoltado com a Britney Spears, que há 7 anos não consegue viver a vida dela. Liberdade. Uma pessoa que há 60 não tem liberdade. Eu fico pensando nisso de vez em quando, que eu tive a chance, mas muitas pessoas não tiveram. E nasceram, viveram e morreram em Cuba. Não conheceram outra realidade. Some, Imagina né? Triste, que nem cara. o menino essa semana que sumiu lá, esqueci o nome dele. Qual? Aonde? Em Cuba? Mas vários. É que tem um que o irmão postou. É amigo seu? Não, tem um que sumiu, que era o único da família que estava em Cuba, filho único, a mãe mora nos Estados Unidos, sumiu, a gente não sabe onde tá, e a família dele é amiga da minha família. E tá sumido até agora. Imagina o desespero da mãe nos Estados Unidos, com o filho sozinho lá em Cuba. Não saber nem onde tá. Exatamente. Mas assim como... muitos. Assim como ele é muitos. Eu fiz um vídeo no meu YouTube ontem de uma mãe que escreveu uma carta para as mães do mundo, né? Contando da tristeza e do desespero que ela está sentindo, porque o filho sumiu. Esse é outro relato, não é a mãe que está nos Estados Unidos. É uma que está em Cuba. E aí ela fala, nossa, imagina, a gente coloca um ser humano no mundo, a gente dá amor, carinho. A gente sabe que são como pássaros que um dia vão sair do ninho, né? Mas a gente nunca imagina que vai chegar uma pessoa, vai arrancar de nós e nunca mais vamos ver o nosso filho. E ela longe, esse é o pior. Não, essa mora em Cuba. Esse é outro. Não, porque tem muitos desaparecidos em Cuba. Mas essa fez uma carta muito emocionante, que eu traduzi todinha e fiz o vídeo lendo pro pessoal. Bastante gente se emocionou. E eu fiquei muito mal, muito mal.